Vamos ler a palavra do Senhor, Josué capítulo 1, versículo 2. Vamos ler o 1 e o 2. Assim começa o livro de Josué. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor, falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, ou levanta-te, em algumas versões, Levanta-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Amém? Os irmãos podem sentar. Glória a Deus. Irmãos, nós, como já foi dito aqui pelo presbítero Wesley, nós temos sempre uma reação ou uma sensação com o final do ano. Todo final de ano nos dá uma sensação de que nós ficamos frustrados por alguma coisa, talvez um senso de incompetência, um senso de não realização, coisas que nós planejamos que falharam. E, por outro lado, o início do ano nos dá uma sensação de esperança, de expectativa. A maioria das pessoas pensa que pode agora conseguir se organizar para fazer aquilo que ela não havia feito no ano passado. E nós estamos aqui no último culto do ano e pensamos isso, em muitas coisas que aconteceu em nossas vidas, coisas que nos impediram de caminhar, coisas que trocaram os nossos planos, tristezas, lutas, desencontros, projetos que não foram esperados e tiveram que ser trocados. E aquilo que nós idealizamos acaba ficando para trás. Então nós precisamos superar estas coisas e olhar para frente. Mas como faz isso? Porque tem hora que parece que as coisas todas se desmoronaram. Parece que não há mais um alvo para ser olhado, para ser observado. E então ficamos como que um navio à deriva, um barco à deriva. Este versículo de Josué que nós lemos aqui, ele nos dá algumas orientações. E eu quero tirar as lições que são dadas aqui por Deus para este homem, para nós colocarmos isso em nossa vida de uma maneira prática, porque isso não serve só para o início do ano, isso serve para o nosso dia a dia. Ao invés de nós fazermos planos para o ano novo, nós devíamos fazer para o dia novo. Porque estas são as coisas que nos atrapalham. Projetos a longo prazo. Esses projetos a longo prazo, eles não podem se realizar porque a nossa agenda, ela não depende de nós. Existe todo obstáculo, um monte de coisa que pode acontecer, algumas que você espera, outras que você não espera. Mas você não pode controlar o seu ano. Não pode. Então, eu repito novamente, ao invés de fazer plano para o ano novo, devíamos fazer para o dia novo. Quando Jesus nos ensina estas coisas, no Sermão do Monte, ele diz assim: basta cada dia o seu mal. Você não deve ou não deveria se preocupar com o que vai acontecer amanhã. É errado planejar? Não é errado planejar. A palavra de Deus diz, em Provérbios 16, verso 1, o coração do homem pode fazer planos. Não está dizendo que ele não pode. O coração do homem pode, mas a resposta certa vem do Senhor. A resposta dos lábios, ela vem de nosso Deus. Deus não impede você de fazer planos, mas muitas vezes Deus impede você de realizar planos, entenda isto. E muitos de nossos planos, quando são impedidos por Deus de serem realizados, Deus tem tanto um bom propósito quanto aquele que você não ia conseguir e Ele fez você realizar. Para Deus, aliás, para nós, é tão bom ser impedido por Deus, como é bom ser ajudado por Deus. As pessoas contam apenas testemunhos de como Deus ajudou elas. Você não ouve quase testemunho de pessoas que vão dizer assim: irmãos, vou dar um testemunho aqui de como Deus me impediu.
Eu ia fazer uma coisa até boa, uma coisa louvável, mas Deus me impediu. Você não ouve os testemunhos, mas Paulo dá um testemunho desse. Lá em Atos 16, Paulo tentou ir para Bitínia pregar o evangelho, e a palavra do Senhor diz que o Espírito de Deus não permitiu. E olha que Paulo não ia fazer nada de errado, ele ia pregar o evangelho. Qual que é o problema? Jesus não falou ir de por todo mundo e pregar o evangelho? Paulo ia, o Espírito de Deus disse que não vai, impediu Paulo de ir. Então, o impedimento de Deus sobre as nossas vidas é tão bom quanto a permissão de Deus sobre as nossas vidas. E agora, nós estamos aqui diante de um cenário caótico, um cenário, vamos dizer, fúnebre, porque já havia 30 dias que Moisés tinha morrido. 30 dias os filhos de Israel, eles já haviam pranteado Moisés. Diz aqui, no livro anterior, final de Deuteronômio 34, versículo 8, fala assim, os filhos de Israel prantearam Moisés por 30 dias nas campinas de Moabe. Então se cumpriram os dias do pranto no luto por Moisés. Está vendo? 30 dias os filhos de Israel choraram a morte de Moisés. Um homem como este, um líder como este, que dificilmente se viu em Israel, uma pessoa assim, Deus levanta um homem deste para fazer, vamos dizer assim, como o próprio Deuteronômio fala, né? Que nunca mais se levantou em Israel, está escrito isso daí, ó, no versículo 10, nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face, no tocante a todos os sinais e maravilhas que por mando do Senhor fez na terra do Egito, a Faraó, a todos os seus oficiais e a toda a sua terra, no tocante a todas as obras de sua poderosa mão e aos grandes e terríveis feitos que operou Moisés à vista de todo Israel. Pensa, irmãos, é fácil substituir Moisés? Você acha que Josué poderia estar realmente em paz? Este Josué serviu a Moisés desde que ele tinha 20 anos de idade. Ele era um menino, um jovem ainda, e serviu a Moisés e chegou a ser general do exército de Israel. Um dos generais mais estratégicos, não só de Israel, mas de todos os tempos, Josué. Depois você lê o livro de Josué, você vai ver as estratégias de guerra dele. Mas agora está diante de um cenário fúnebre. Está diante de uma situação que ele não tem força. Ele parece ter se atracado em seu maior problema, quando havia muita coisa para fazer. Então, este texto que nós lemos aqui, ele nos dá pelo menos 3 orientações para nós tirarmos o pé do lugar e começarmos a olhar para frente. E começarmos a ter, de fato, não um ano vitorioso, como todo mundo fala, eu vou para a igreja, porque na igreja eu vou passar a virada do ano, e no resto do ano ele esquece, ele vira também, né? Passa a virada do ano na igreja, depois se vira para outro canto e nunca mais. E ele acha o seguinte, que Deus vai abençoar o ano dele, porque passou a virada na igreja. Existem outros que fazem campanha, 12 dias, um dia para cada mês, e aí faz 12 dias de campanha para Deus abençoar os 12 meses do ano. Não tem nada errado com isto. A questão é que Deus, como eu falei no início, não é obrigado a realizar as coisas que estão de acordo com a nossa mentalidade. Deus faz segundo Ele quer, segundo Ele deseja, Ele é soberano e conhece todas as coisas. E o impedimento de Deus é tão bom quanto a sua permissão. Então vamos seguir agora 3 orientações que nós aprendemos aqui no livro de Josué, para nós termos não é um ano vitorioso, uma vida vitoriosa na presença de Deus. Primeira coisa, esquecer o tempo do pranto e da dor. Veja, a primeira coisa que o Senhor fala para Josué, no verso 2, é o seguinte: Moisés, meu servo, é morto. Os irmãos já pararam para pensar que havia passado os 30 dias lá de Deuteronômio, capítulo 34, verso 8, já havia dado
o prazo máximo de prantear alguém. Dependendo do grau da pessoa, do nível da pessoa, esse pranto durava 30 dias. Era de 7 dias a 30 dias. Pronto, acabou. Mas está ali um homem prostrado, está ali um homem assentado, olhando para o nada. A julgar pelo versículo 2, na outra versão, diz assim: levanta-te. Então significa que Josué estava sentado, no mínimo. Mas ele devia estar agachado ou deitado, porque o pranto de Israel para com os seus líderes naquela época era um pranto que a pessoa vestia panos de saco, jogava cinza e terra sobre sua cabeça e ficava chorando 30 dias, deitado no chão. José estava nessa situação. E Deus disse para ele uma palavra muito importante, preste atenção nela. Deus diz: Moisés, meu servo é morto. Você sabe o que significa isso, irmãos? Nós vivemos apegados a coisas que já morreram. Nós vivemos apegados a coisas que não podem mais voltar. E Deus está trazendo a memória de Josué que não adianta. O seu pranto não vai trazer Moisés de volta. Aliás, houve uma coisa muito pior do que esse seu pranto que não trouxe Moisés de volta. Uma batalha entre Miguel e Satanás pelo corpo de Moisés. Existiu uma batalha, uma guerra cósmica entre dois seres angelicais, um das trevas e outro de Deus. Miguel, chefe dos anjos, e Satanás, o chefe dos demônios, pelejaram contra o outro a respeito do corpo de Moisés. E Deus enterrou o corpo de Moisés num lugar que ninguém sabe. Deus sepultou o corpo deste homem num lugar que ninguém ia descobrir. E Josué está ali, chorando, está parado. E Deus diz para ele: olha, tem uma coisa que você precisa saber. Moisés morreu. Irmãos, muitas vezes nós ficamos apegados em coisas que já foram. Acabou. Por mais que nosso coração tente se apegar, por mais que ele queira se misturar, se amalgamar com aquilo, Deus está dizendo: acabou, é morto. Agora veja que Deus classifica este homem. Moisés o quê? Meu servo. Moisés meu servo. Ou seja, não adora ele, não adora este homem, ele é meu servo, ele não é um ídolo. Alguns supõem que esta briga entre Miguel e o diabo foi justamente para isso, para resgatar o corpo de Moisés, para servir de idolatria para os filhos de Israel. E Miguel disse para Satanás: o Senhor te repreenda. Alguns crentes de igrejas tradicionais, né, que não expulsam demônio, só um parêntese aqui, né? Eles falam: se nem Miguel expulsou, por que eu vou expulsar? E eu digo a resposta: Deus deu autoridade, Jesus deu autoridade para a igreja expulsar. Em meu nome expulsarão demônio, mas ele não deu autoridade para anjo expulsar. Por isso que Miguel, sabiamente, ele disse: o Senhor te repreenda. Mas quando eu chego no lugar, eu falo: eu te repreendo em nome de Jesus. É por isso. Por isso tem muitos que são de certas igrejas ou de certos conceitos que não conseguem expulsar demônio. Que acham que o Senhor te repreenda, demônio. O Senhor te repreenda. Não, eu te repreendo. Em nome de Jesus. Porque nós temos autoridade. Mas só um parênteses isso aqui. Eles gostam de fazer crítica, né, a igrejas carismáticas e pentecostais, então também tem que tirar uma casquinha. Deus fala para Josué que Moisés é morto, que o servo dele está morto. Você vai servir a quem, Josué? A mim ou a Moisés? Agora, Deus, irmãos, ele tem um plano com cada pessoa, para cada situação. A questão é que, às vezes, nós queremos ou nós achamos que Deus vai fazer conosco igual fez com aquele que estava na época. Eu estava perto, eu vi grandes milagres, sinais que Deus fez através da vida. Eu dou o exemplo do meu pai, que é um homem de Deus, um pastor que já está chegando no seu tempo de descansar de toda a obra que já fez. Das 20 igrejas nossas, 21 foi ele que abriu, eu estou brincando. Das 20 igrejas nossas, ele deve ter aberto umas 17 igrejas. Esta igreja aqui teve a mão dele, né, João? Esta igreja aqui teve a mão dele para abrir esta igreja aqui local.
E eu disse para ele: pai, só a igreja do Embratel e de Cuiabá, que eu sei que o senhor não estava lá quando abriu. Só. Agora, eu vou querer assumir a mesma postura, a mesma forma de que ele trabalhou? Se eu fizer isso, eu não consigo, eu não aguento. Deus usa cada pessoa de uma forma. Moisés foi usado daquela maneira. Moisés foi usado para ir lá na barba de Faraó e fazer os milagres, os sinais, até que Faraó deixasse o povo ir. Moisés foi usado por Deus para... Olha, irmão, Moisés não pegou em arma. Moisés, ele tinha um cajado em sua mão e ali fazia os milagres de Deus. Era através de um pedaço de pau que o mar se abria. Era através de um pedaço de pau que descia a água da rocha para satisfazer e saciar o povo. Mas Josué era homem de espada. É diferente. Quando o próprio Jesus apareceu para Josué, 2 Josué se encontraram, os irmãos sabem disso ou não? Capítulo 5 de Josué, no final, Jesus aparece para Josué a partir do verso 12, e Jesus para com ele assim, com a espada na mão. E Josué, então, ele já arranca a espada dele também. E ele não sabe que é Jesus, está vendo um homem ali normal, e ele já arranca a espada dele e vai na garganta de Jesus com a espada dele. Você é dos nossos ou dos nossos inimigos? E Jesus fala: eu sou o príncipe do Senhor dos Exércitos. E aí? Aí Josué cai no chão e adora. Jesus fala: tira a sandália do pé. Meu pai falou para o seu chefe tirar também. Agora é sua vez, tira a sandália do pé, porque o lugar que está aqui é santo. E ele arranca ali a sandália dos pés. Aquele pastor amigo meu, Isaac Morgado, ele pregou um negócio de tirar a sandália dos pés, muito interessante, nunca tinha pensado sobre aquele ponto. Depois os irmãos pesquisem lá. Pés descalços, contrato na mão. Muito importante essa mensagem. Pois Josué tira os sapatos dos pés, cai de joelho, larga sua espada, porque quem está diante dele é o próprio Filho de Deus. E ele então recebe as instruções para entrar em Jericó e invadir a primeira cidade de Canaã. Mas uma coisa é certa, Deus usou Moisés de um jeito e ia usar Josué de outro. Josué não fez milagres. Houve um milagre de abrir o Jordão ali, e depois nunca mais. Aliás, quando eles chegaram na porta da terra prometida, o maná cessou, o milagre começou a parar. Quem fosse seguir milagre, ia desviar de Josué, ia falar assim, imagina os crentes hoje que gostam de milagre, né? Eles iam falar assim: olha Josué, eu vou ficando por aqui, não vou entrar na terra de Canaã, porque você não é igual a Moisés, você não faz milagre. Moisés fazia chover maná do céu, você está fazendo parar? Como que vai ser? Então, mas não, Deus usa cada pessoa de uma maneira diferente, distinta, mas todos são usados por Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, não fique preso ao tempo do pranto, ao tempo da dor. Essas coisas vão se resolver. Você precisa caminhar. Nós precisamos dar os nossos passos, irmãos. Geralmente, quando aconselho alguns irmãos ou irmãs, essas pessoas estão aprisionadas em algo do passado, em algo que já não tem mais volta, não tem como mais isto viver, ou isto acontecer, ou deixar que você caminhe. Você precisa trilhar os passos que Deus estabeleceu para a sua vida. Moisés é morto. Eu vejo crentes assim, meus irmãos, morrendo com Moisés. Você já pensou se Josué fosse parar e falar: ó Deus, agora arruma outro aí, porque Moisés morreu, eu não vou mais. Tem crentes que morrem junto com seus problemas. Tem crentes que morrem junto com aqueles que os lideraram. Irmãos, a obra de Deus precisa seguir. A obra de Deus precisa continuar, e é isso que nós aprendemos nesta primeira fala de Deus. Moisés é morto. Segunda coisa que nós aprendemos sobre a orientação é tomar uma nova resolução. Olha o que Deus continua falando com Josué no verso 2. Depois que ele diz: Moisés, meu servo é morto, ele fala: levanta-te, levanta-te. A questão, meus irmãos, é que a perda nos faz frágeis, porque muitas vezes nos apoiamos naquilo que nos prende. E quando falta aquilo, nós caímos e achamos que não temos mais força. Mas a palavra de Deus para você hoje é: levanta. A voz de Deus diz para você: levanta. Levanta,
Porque quando nós estamos prostrados, não há nada que possa ser feito a não ser pisoteado pelo inimigo. E Deus está dando uma palavra para Josué: levanta-te, levanta-te, põe-te de pé. Isto fala de mudança. Resolução é isto. Ninguém toma resolução para ficar igual. Ou você toma resolução para ser melhor ou para ser pior. Mas Deus está dizendo para Josué que na nova resolução dele, ele deve fazer 4 coisas. Primeiro, mudança, levanta-te. Segundo, o momento, agora, agora. As pessoas dizem assim: não, ano que vem eu vou trabalhar para o Senhor. A história da rede, né, que foi pregada aqui. Quando, né? Fica balançando. E quando? Quando? As pessoas falam: ano que vem eu vou trabalhar para o meu Senhor. Ano que vem eu vou ser diferente. Ano que vem eu vou fazer isto. Mas Deus diz para Josué, olha o verso 2, ele diz: levanta-te agora. Porque o tempo de Deus exige urgência. A obra de Deus exige dedicação imediata. Quando Jesus chamou um homem para segui-lo, este homem respondeu para Jesus da seguinte forma: Senhor, eu te seguirei, mas primeiro, olha só, quando o cara põe um mas, já era. Senhor, eu te seguirei, mas primeiro, deixa eu sepultar os meus pais. Quando nós ouvimos ou lemos isso na Bíblia, a gente acha que o pai do cara já estava com o pé na cova. O pai do cara já tinha morrido. Não. Quando o judeu fala isto, sepultar meu pai, ele está querendo dizer o seguinte: deixe-me viver com meu pai até que ele morra. O pai dele pode até morrer depois dele, o filho pode morrer até primeiro. E o cara disse para Jesus: eu vou, Senhor, mas primeiro deixa eu sepultar meu pai. E Jesus disse, sabe o que para ele? Deixa isso com os mortos. Deixa os mortos sepultarem os seus mortos. Jesus está dizendo: deixe os mortos espirituais, deixe os mundanos fazerem as coisas relativas a este mundo, mas quanto a você, vai e prega o reino de Deus. E o apóstolo Paulo diz, 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2, ele diz: eis que te ouvi em tempo aceitável e eu te socorri no dia da salvação. Eis aqui agora o dia aceitável e eis aqui agora o dia da salvação. Não é amanhã, não é ano que vem, meus irmãos. Deus diz para Josué: levanta-te agora. Primeiro Deus fala da mudança, levanta, e depois o momento, agora. Terceiro, Deus fala da ordem. Deus diz: passa este Jordão. Irmãos, o que era o Jordão diante do Mar Vermelho? O que era o Jordão diante do Mar Vermelho, meus queridos? Moisés também titubeou diante do mar. Moisés também, ele afrouxou as suas mãos. Ele ouviu o clamor do povo porque o exército de Faraó vinha atrás. E ele diz: o que eu farei, Senhor? E Deus ainda fala para ele: por que você fala comigo? Por que você está perguntando? Deus falou para Moisés: por que você me pergunta? Moisés, você não está vendo o óbvio? Moisés: não estou vendo. Deste lado temos montanhas, deste temos montanhas, nós estamos no vale, não tem para onde fugir, ninguém vai conseguir subir montanha com 2,5 milhões de pessoas, com gado e tudo, família e criança, ninguém vai conseguir subir montanha, nem para a direita e nem para a esquerda. Nós estamos num vale, olhamos para trás, vem o exército de Faraó, na nossa frente tem o mar, e o Senhor ainda está dizendo para mim: por que eu estou perguntando? E Deus falou: o óbvio, anda para frente. E na frente estava o mar. E Moisés: mas como? Ninguém anda sobre as águas. Ele não conhecia ainda, né? Pedro, Jesus. E Deus então diz: estenda, o que você tem na mão? Eu tenho uma vara, estende ela. Quando estendeu sobre o mar se abriu. O mar se fendeu em 2 partes e o povo atravessou. Agora Josué estava ali também para entrar diante da terra prometida, e Deus dá uma ordem para ele seguinte: passa este Jordão. Como? Aqui é que está o detalhe, meus irmãos. Porque nós muitas vezes queremos saber como é que Deus vai fazer o milagre. Nós queremos muitas vezes saber como Deus vai tratar a nossa vida. E a pergunta não é como Deus vai fazer. A pergunta é: Deus está conosco? Amém? Presta atenção aqui, irmãos, não presta atenção em criança não.
Não preste atenção em criança. Crianças fiquem quietinhas também, tá? Tá ouvindo? Todas as crianças, inclusive a minha, principalmente, não é inclusive não, principalmente. Queridos, a pergunta não é como Deus vai fazer. A pergunta é: Deus está comigo? Veja, nós não vamos falar deste versículo, mas eu vou ler só para os irmãos verem no verso 5. Deus diz a Josué assim: ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei. Os irmãos estão vendo? Deus, o Senhor vai abrir Jordão, vai abrir mar, o Senhor vai fazer cair pão do céu, o Senhor vai fazer fluir água da rocha? Não, não importa a maneira que eu vou fazer. O que importa é que eu estou com você como eu estive com Moisés. Então a pergunta que o crente tem que fazer não é como Deus vai fazer o milagre, é se Ele está com você. Você crê que Deus está contigo? Amém. Então levanta. Ninguém que crê que Deus está com ele fica prostrado. Meus queridos, levanta, levanta. Agora, é agora. Falta meia hora para amanhã, falta meia hora para 2019. A questão é agora. Vou esperar. Meia hora, daqui meia hora eu me levanto. E Deus fala: a mudança, levanta. O momento, agora. A ordem, passa o Jordão. E quarto, ele fala a responsabilidade. Ele diz: tu e todo este povo. Existem pessoas que estão confiando em nós. Isso é errado? Não. Porque a Bíblia diz, mas a Bíblia fala, maldito homem confia no outro. Não é no outro. A Bíblia diz, maldito homem confia em si mesmo. No homem lá, quer dizer, em si mesmo, no seu braço, da sua carne mortal, ele faz a sua força e deposita confiança em si e não no Senhor. Este é o homem maldito. Mas quer dizer que se eu confiar no outro vai dar certo? Também não quer dizer. Porque quando você confia em Deus, então pouco importa os outros. Quando você confia em Deus, você está seguro. Mas Deus coloca pessoas em nossa responsabilidade. E Deus havia colocado todo o povo de Israel na responsabilidade de Josué. E Deus diz para ele assim: tu e todo este povo. Não é só você, todo o povo. Agora com você prostrado, o povo também vai ficar. É necessário que você se levante. É necessário que você levante agora. E é necessário que você passe o Jordão. Mas é necessário que seja você e o povo. Não é você sozinho. Queridos, eu falo aqui para nossas próprias responsabilidades. Nós temos responsabilidade com a igreja, com família, com emprego. Nós temos responsabilidade com a sociedade, com os nossos compromissos financeiros. Se eu for citar, nós temos várias responsabilidades. A questão é que em todas elas nós devemos manifestar que Deus está conosco. Nós devemos manifestar coragem, devemos manifestar que nós confiamos em um Deus vivo e poderoso que não erra. Agora, as pessoas olham para nós, e isso eu falo até de famílias mesmo. Nossos filhos olham para nós e veem que nós estamos com muitos e muitos problemas que transparecem para eles, e eles vão reproduzir o quê? Aquilo que nós mostrarmos para eles. Nós estamos ensinando a eles que eles não devem atravessar o Jordão, que eles têm que ficar, porque nós também estamos prostrados. E é isso que eles vão aprender. Tu e todo este povo. Querido, novas resoluções incluem você ouvir a voz de Deus e atentar para as suas ordens. A voz de Deus, ela fala. A voz de Deus, ela mostra. A voz de Deus é poderosa. A Escritura Sagrada é a voz de Deus. Jesus Cristo é o Verbo de Deus. A palavra de Deus, ela já foi dita, ela já foi falada, ela está sendo pregada, está sendo anunciada. A questão é como nós assumimos esta responsabilidade diante daquilo que Deus tem nos falado. Então nós vimos, em primeiro lugar, a orientação é para que você esqueça o pranto e a dor. Segundo lugar, para que você tome uma nova resolução diante da ordem de Deus. E em último lugar, caminha para a promessa. Olha só o que Deus diz no final do verso 2. Ele diz que depois que ele fala, tu e todo este povo, ele fala, para a terra que eu dou aos filhos de Israel.
Isso aqui se chama promessa. Porque a terra, meus irmãos, pertencia aos cananeus, a terra pertencia aos ferezeus, jebuseus e tudo quanto é eus que você pensar, que habitavam naquelas regiões. E Deus diz, lá em Gênesis 15, não foi agora, Deus não prometeu essa terra aqui para Josué e os filhos de Israel. Deus prometeu para Abraão. Em Gênesis 15, Deus disse para Abraão, eu te darei toda esta terra que você está vendo, dos cananeus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos girgazeus, dos heteus, dos cananeus, de todos eles, você herdará esta terra. E Abraão estende os seus olhos, e no coração dele, porventura, poderia estar perguntando, quando isto acontecerá? E Deus diz para ele, Abraão, os teus descendentes ainda ficarão escravos 400 anos em uma nação, até que o cálice da minha ira se encha contra essas nações que eu estou te dando. Mas quando isto acontecer, eu tirarei os teus descendentes com mão forte e poderosa da terra que os escravizava, e os colocarei aqui. Os ateus questionam, esse Deus do Antigo Testamento é mau, porque tirou gente que já habitava na terra para colocar um povo lá. Mas você conhece e sabe como era o povo desta terra? Deus já havia avisado para Abraão, eles enchem o cálice da minha ira, é um povo rebelde, é um povo malvado, é um povo que as suas obras eram tão terríveis, que se nós relatarmos aqui, os irmãos ficam, meu Deus, onde esse povo fez curso de terror? Onde este povo fez curso de tortura? Eles sacrificavam crianças, eles eram prostitutos cultuais, eles adoravam ídolos, animais, sol e lua, eles eram homens maus que arrancavam o escalpo, a pele da cabeça de seus inimigos, empalavam seus inimigos, arrancavam as cabeças, penduravam diante das vistas da cidade, da entrada da cidade. Eram homens terríveis, maus, idólatras, eles eram totalmente contrários à vontade de Deus, e Deus disse para Abraão, a minha ira vai se encher, e eu vou dar 400 anos de prazo. E foi o prazo que Deus deu, eles não se arrependeram, continuaram piores. Agora chegou a hora, quando o cálice da ira de Deus enche, vem o juízo, não adianta chorar. A hora de chorar é agora, a hora de se arrepender é agora. E Deus então deu mesmo esta terra aos filhos de Israel, porque havia prometido para Abraão. Isto se chama promessa. Deus disse, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Então, queridos, eu quero agora finalizar mostrando para os irmãos que esquecer Moisés aponta para uma coisa, a morte da lei. Moisés representava a lei, e Moisés morreu. E eu pergunto para os irmãos, Moisés morreu do lado de dentro ou do lado de fora da terra prometida? Moisés morreu do lado de fora da terra prometida, porque ele representava a lei. Deus deu a lei para o povo através de Moisés, e a lei não salva. A lei não pode colocar ninguém dentro da terra prometida. A lei não pode salvar. A lei não foi feita para te fazer alcançar a salvação e a glória eterna. Quando Moisés suplicou a Deus, Deus, deixa eu entrar nessa terra. Deus levou ele no alto monte, ele viu a terra do monte. Ele ficou maravilhado e disse, Deus, deixa eu entrar. E Deus disse, não, Moisés, não, você não pode entrar. E Moisés não entendia muito porquê, e ele dizia, Senhor, será que foi só porque eu bati na rocha? Porque Deus deu duas ordens para Moisés quanto à rocha. A primeira, está em Êxodo, e Deus falou, bate na rocha, e Moisés bateu e ela deu água. A segunda está em Números, e Deus disse, fala com a rocha, e Moisés não falou, ele estava com raiva e bateu. Moisés, aí as pessoas falam, então ele não entrou porque desobedeceu? Não, Deus não acusa ele de desobediência, Deus acusa Moisés de incredulidade. Fala, você não vai entrar por causa da incredulidade, porque você foi incrédulo. Mas Moisés, incrédulo? Sim. Porque Paulo diz em 1 Coríntios 10:4 que a rocha era Cristo. Mas pastor Moisés não sabia disso, por isso que ele tinha que crer. É exatamente por isso que ele tinha que crer, porque ele não sabia. É fácil crer no que você sabe. E Deus disse, Moisés, fala com a rocha. E ele não falou, ele bateu, que ele estava com raiva do povo, descontou em Jesus. Agora a questão é a seguinte, raciocina aqui comigo uma coisa. Lá na carta aos Hebreus,
o autor ele fala que quantas vezes Jesus tinha que padecer? Quantas? Jesus tinha que padecer uma única vez. O autor aos Hebreus fala, uma única vez. E como a rocha era Cristo, ela representava Cristo, Moisés não podia ter batido duas. Na primeira, sim, Deus mandou, bate na rocha, porque simboliza que meu filho vai vir como homem, assumir forma de servo, tomar forma de homem, ir até a morte de cruz em obediência. Por isso Moisés podia bater a primeira vez, na segunda não. Na segunda ele fala com a rocha, ele pede a rocha, porque ali é Jesus glorificado, é o Filho de Deus, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Moisés não entendia, pastor, então por isso que ele tinha que crer. Aí Deus fala, você não vai entrar por causa da incredulidade, você não creu. E Moisés então fala, mas só por isso, Senhor? E Deus virou para Moisés e disse, sabe o quê? Não me toque mais nesse assunto. Não fala mais nisso, basta. Agora, irmãos, quem é que colocou o povo dentro da terra prometida lá? Como é o nome do homem? Josué. Sabe como é o nome de Josué no hebraico? Yehoshua, o mesmo nome de Jesus. Jesus também é Yehoshua. No hebraico, Josué, e no grego, Jesus é a mesma coisa. Só está escrito Jesus porque é grego, aqui no Novo Testamento foi escrito em grego. Mas na nossa Bíblia, no Velho Testamento, está escrito Josué. Mas em hebraico, o nome dos dois é o mesmo, Yehoshua. A lei que Moisés representava não podia salvar, não podia pôr ninguém dentro da terra prometida, por isso que ele morre fora. Ele morre fora. Quem põe o povo dentro é Yehoshua, é Jesus Cristo. Jeová salva. Este é o nome do Filho de Deus. É Jesus que coloca o seu povo dentro do céu. Ele disse, eu vou preparar-vos lugar. Aplauda o Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória ao teu nome, Senhor. Glória ao teu nome, Senhor. E o apóstolo Paulo diz em Filipenses 3, 13 e 14, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Este é o destino do crente, esta é a maneira que o crente anda. Ele esquece das coisas que ficaram para trás, ele esquece de Moisés que já morreu, ele esquece dos problemas que o levaram à lona, ele esquece das dificuldades que ele passou, porque ele tem um alvo para seguir, ele tem Cristo Jesus para olhar, ele tem aquele que o colocará na terra prometida para a glória de Deus e eternamente. Esta é a palavra do Senhor para você. Levanta agora. Agora. Esquece o que morreu e te quase fez morrer. Lembra de quem ressuscitou. Os adventistas acham que Moisés ressuscitou, mas não. Conversa fiada. Ninguém pode crer em Moisés. Se ele tivesse ressuscitado dentre os mortos, como creem os adventistas e outras seitas desde a época do século II a.C., escreveram um livro chamado Assunção de Moisés. Você poderia crer em Moisés. Você poderia dizer, Moisés não entrou na terra prometida, mas ressuscitou e foi para o céu, a Assunção de Moisés. Bobagem, idiotice, tolice. Quem ressuscitou dos mortos e vive para sempre se chama Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus. Ele sim é as primícias do que dormem. Ele sim é aquele que venceu a morte e o inferno, e delas tem a chave em suas mãos. É nele que você tem que crer. Ele é o teu Josué, é o Yehoshua. Ele é o Filho de Deus Salvador. Aleluias. Esqueça o tempo do pranto, irmãos. Esqueça as lamúrias das coisas que já se foram, mesmo que sejam importantes. Tome uma nova resolução. Ou seja, escute as ordens de Deus, estão na sua palavra. E finalmente vimos também que Deus nunca volta atrás da sua palavra. Como Ele prometeu, Ele cumprirá. Ele diz, olha, a terra que eu prometi aos filhos de Israel. Pronto, se eu prometi, eu vou dar, não interessa como.
A pergunta não é como. A pergunta é: Deus está comigo? Se Ele está contigo, então pronto. A promessa dele haverá de cumprir. Agora, você não pode ficar deitado. Tira esse pano de saco, lava-te dessas cinzas, saia do pó, põe-te de pé, contemple com os olhos da fé aquilo que Deus prometeu para você. Prossiga para o alvo, para o prêmio da soberana. Soberana quer dizer Ele que manda. Vocação é chamado. Deus chama quem Ele quer. A vocação de Deus que está em Cristo Jesus. Olhe para lá. É para lá que você tem que olhar. Quanto mais para trás nós olharmos, meus irmãos, mais paralisados ficaremos, como a mulher de Ló. Olhou para trás e se converteu numa estátua de sal. Ficou paralisada. Há muitos crentes paralisados porque estão olhando para trás. Esqueça, Moisés, esqueça estas coisas, problemas, qualquer coisa. Morreu. Põe-te de pé. Põe-te de pé. E atravesse o Jordão. Amém, queridos? Deus nos abençoe com a sua palavra.